Olá, nós vamos dar continuidade à geografia e à iconografia das esculturas do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Cedro do Abaeté. Então, vamos lá. Agora nós vamos tratar dos santos franciscanos. O primeiro deles, nós vamos falar da hagiografia de São Francisco de Assis. Essa escultura que está presente no retábulo do altar, né, faz menção aí à figura do homem Francisco, que nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1181. De família muito nobre e rica, de produtores de seda, São Francisco de Assis sempre teve um gosto em viver com os pobres, em conhecer os doentes, estar ali nesse meio de auxílio. E aí, diante dessa situação, São Francisco de Assis, ele é enxergado pelo pai, que não gosta muito desse posicionamento e decide deserdá-lo. São Francisco de Assis renuncia definitivamente a todos os seus bens materiais paternos e entrega-se à vida religiosa. Dedica-se ao serviço dos doentes e dos pobres. E aí, em 16 de abril de 1209, ele vai fundar a Ordem dos Franciscanos, que tinha como lema a humildade e a simplicidade, né? Então, ele leva essas explicações de Cristo para o povo. São Francisco, então, sai em peregrinação após ter a ordem, né, reconhecida pelo Inocêncio, ele que era o responsável da época, o Papa da época. Ele sai em peregrinação itinerante de lugar em lugar, levando a palavra do Cristo. Conta-se que uma vez ele estava pregando no Monte Alverne, e que era uma montanha, né? E nesse momento aconteceu um fenômeno que é conhecido como estigmatização, que ele teria então recebido em seu corpo as 5 chagas as 5 chagas de Cristo. Então, ele tem nas mãos as chagas, né, que foram chamadas de estigmas, do São Francisco. Ele vai morrer, de Jesus em São Francisco, né, e ele vai morrer 2 anos mais tarde, e em 3 de outubro de 1228, ele é canonizado pela Igreja Católica. A sua festa ela é comemorada no dia 4 de outubro. São Francisco de Assis, ele usa uma veste que vai ser característica em todos os santos que nós vamos ver aqui, que é essa indumentária amarronzada, né, de cor marrom, com um capuz, né, que assinala aí uma humildade, uma simplicidade dessa veste. Ela pode ter várias representações, no caso aqui dessa escultura, a gente tem uma representação de estrelas, mas elas podem aparecer vários outros motivos decorativos, como flores, arabescos, vai depender da época em que essa escultura foi elaborada, né, com o estilo de época, e esse hábito marrom, ele tem um capuz, então existem outras representações de São Francisco que ele está usando capuz, ele é de cor marrom, ele é acinturado por um cordão que possui pendente 3 nós, né? E onde eles também penduram esse rosário. Então, essa representação de São Francisco é um homem de meia idade, né? Com uma barba e um bigode bipartidos, possui uma tonsura também, que é uma leve. Onde retira-se, raspa-se o cabelo na parte superior da cabeça, né? Também em sinal de humildade. As sandálias também fazendo uma menção a essa simplicidade, a essa humildade de abdicar aos bens materiais, né? E as estigmas que ele recebe no Monte Alverne, desse momento caracterizado como estigmatização, uma cruz, né, um símbolo aí, e também a gente tem aqui a presença da caveira do Vanitas, da lembrança da morte, e o livro, porque São Francisco é o fundador da Ordem Franciscana, então ele é considerado pela Igreja Católica como um doutor da Igreja. Aqui nós temos 2 representações, né, pintadas pelo Giotto, então ele aqui
com o Papa Horácio III, e aqui no Sermão aos Pássaros, né? Que São Francisco também vai ter essa relação da natureza com os animais se aproximavam dele, né? Então, ele também pode aparecer outras vezes sendo representado com os animais. Ele é considerado protetor dos animais aí. Essa outra representação é ele de frente com o Papa Horácio III, e essas representações estão na Basílica de Assis, né, que são as primeiras representações que a gente tem de São Francisco pintadas pelo Giotto. Nós temos aqui também uma igreja muito famosa, fica localizada na cidade de Ouro Preto, né, que é uma igreja do período barroco, e aqui é uma igreja dedicada a São Francisco de Assis, né? Possui o santo como oráculo. E aqui a gente tem no portal essa representação do Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, em relevo, que também conta o momento em que ele está recebendo as estigmas de Cristo no Monte Alverne. Santa Clara, né, a sua geografia, a sua história, Santa Clara foi a primeira discípula de São Francisco de Assis. Então, ela era ela se identifica com a simplicidade, com a humildade, esse cuidado com os doentes, de pregar a palavra de Cristo, e ela segue São Francisco. E ela também é considerada uma abadesa, né, porque ela também é criadora de ordem, porque existia a ordem franciscana para os homens, Santa Clara cria a ordem das clarissas para as mulheres com as mesmas regras, né? A simplicidade, a pobreza, a humildade, e ela, então, vive por muitos anos no mosteiro de São Damião, onde ela vai falecer, e ela tem uma faceta completativa, né, uma contemplativa de São Francisco de Assis, e ela vai ser canonizada pela Igreja Católica após a sua morte. A festa dela é comemorada no dia 12 de agosto. Então, Santa Clara de Assis, ela é representada com a veste marrom, que é o hábito franciscano, como o de São Francisco de Assis, né? Cordão nodal, rosário, né? E ela traz também esse manto preto com esse véu que cobre orelhas e o seu cabelo, né? Então, ela traz consigo esse ostensório, que pode ser chamado também de cibora eucarístico ou custódia, porque é o símbolo da luta dela contra os muçulmanos. Eles invadem o mosteiro de São Damião num determinado momento, e ela, com o ostensório, consegue repelir esses homens agressivos que teriam, então, atentado contra o mosteiro. Então, é um atributo pessoal de Santa Clara que sempre vai aparecer. Então, ela usa ela sempre vai aparecer com esse ostensório, mas ela também pode aparecer com uma coroa de abadesa, ela pode aparecer com um báculo abacial, né? Ela pode aparecer com um livro de regras, porque ela também é fundadora de ordem, né? E também em algumas representações raras, uma lanterna ou uma lamparina, porque ela é considerada a santa dos cegos, né? Como padroeira dos cegos. Aqui nós temos uma foto do mosteiro de São Damião, em Assis, né, onde também nasceu São Francisco, onde Santa Clara viveu, ter expulsado esses muçulmanos, essa edificação. E aqui nós temos uma escultura tridimensional de Santa Clara, né, em madeira policromada, onde ela segura, por exemplo, o báculo, e com o ostensório. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de um outro santo presente no grupo escultórico, que é o Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, e aí a representação dele, ela faz menção ao milagre da mula. Santo Antônio era português, né, um santo de Portugal, ele nasceu em Portugal, ele primeiro foi da Ordem de Santo Agostinho, dos cônegos regulares, né, de Santo Agostinho, e depois ele entra na Ordem franciscana. Ele se encanta ali pela história dos santos mártires do Marrocos, e ele, então, quer viver essa vida franciscana de humildade e de simplicidade. Ele morreu aos 36 anos de idade, né, muito jovem, né? Ele é considerado aí o padroeiro dos momentos de
de salvamento em naufrágios, afogamentos, recorre-se também a Santo Antônio, além das questões do casamento, né, das festas juninas, todas essas manifestações que nós temos em Minas Gerais, por exemplo, e das coisas perdidas, tipo São Longuinho também se invoca Santo Antônio para achar coisas perdidas que precisam ser encontradas. A festa dele é comemorada no dia 13 de junho. Então, essa representação de Santo Antônio, ele está também com a veste franciscana, como a de São Francisco e a de Santa Clara. Ele segura também esse ostensório, né, porque faz parte desse momento da história do milagre, e também as sandálias da humildade, mas ele tem outras várias representações. Ele pode aparecer com o menino Jesus no colo, ele pode aparecer sem o menino, né? E em representações pictóricas que fazem, né? Pinturas que fazem menção ao momento da elaboração dos milagres. Então, aqui a gente tem a presença dessa mulinha de joelhos na escultura do retábulo de Cedro do Abaeté, porque faz menção a esse momento aqui, do qual eu coloquei uma pintura aqui. Esse momento é o milagre da mulinha. Então, Santo Antônio, ele é um herege, meio que desafia Santo Antônio, se a mula tivesse aproximação com as coisas de Deus, com o ostensório, com as hóstias, depois de deixá-la 3 dias sem comer, ele falou que ele acreditaria em Deus. E Santo Antônio, com muita fé e com muita convicção no Cristo, aceita o desafio. O herege, que é esse homem que não acreditava em Deus nem nas coisas da igreja, ele oferece, leva a mula e deixa a mula 3 dias sem comer. No dia e no horário marcado, que é esse momento que a gente está vendo aqui na pintura, o herege coloca, esse homem sem crença, ele coloca o capim e outras coisas, a aveia, outras coisas para a mula poder comer. E nesse momento a mula despreza a comida e se ajoelha diante de Santo Antônio, que estava com o ostensório na mão. Por isso a representação da mula e por isso a representação do ostensório. Santo Antônio também possui essa tonsura na cabeça, como a de São Francisco de Assis, pois ele também era da ordem. Nesse momento aqui, ele está descalço, né, junto com outros franciscanos. Um aqui usa capuz, né? E aí esse milagre é justamente esse momento, onde a mulinha se ajoelha, onde a mulinha se ajoelha, desprezando a comida, mesmo com 3 dias de comer, diante de São Francisco. De Santo Antônio. Então, nós temos aqui várias representações de milagres atribuídos a Santo Antônio. E aqui, ele carrega o menino com as flores de açucena, né, em sinal de pureza. Aqui a gente tem um milagre, aqui a gente tem um milagre da mulinha, por exemplo. Então, nós vamos lá. Na igreja de Cedro do Abaeté, esse santinho aqui, ele era conhecido como São Pascoal Bailão. Durante o processo de restauro, realizado pelo ateliê da Carolina Moura, e em pesquisa geográfica e iconográfica realizada pela equipe técnica, nós chegamos à conclusão que essa escultura, ela não se tratava de São Pascoal Bailão. Ela se tratava, sim, de São Boaventura de Bagnoregio, que é uma cidade também italiana. Então, São Boaventura também foi um santo franciscano que, aos 17 anos, entrou para a Ordem dos Frades Menores. Estudou em Paris e ensinou teologia na Faculdade Sorbonne, na França. Eleito, em 1257, ministro-geral da Ordem, a qual serviu até 1273, quando foi eleito cardeal-bispo de Albano. Foi um amigo de São Tomás de Aquino, que também é um outro santo. Foi grande defensor das ideias de São Francisco e do novo tipo de vida religiosa que São Francisco havia, então, apresentado a todos. E introduzido também na igreja. Ele é considerado um grande teólogo e um segundo fundador da igreja franciscana. Ele morreu durante o trabalho em prol do Concílio de León e é o protetor dos teólogos e o patrono dos alfaiates. A festa de São Boaventura ela é realizada no dia 15 de julho.
Então, o São Boaventura, ele traz um chapéu muito característico, que dá até essa impressão de ser um pastor, né? Um pastor de ovelhas, alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, esse chapéu vermelho, ele é um chapéu de bispo, pois ele é considerado também um doutor seráfico, né? Por isso ele traz esse livro na mão, dessa sabedoria, né? Traz o rosário, essa espécie de poncho, que também era uma capa, uma veste que ele usava, e os sapatos, né? Ele não usa sandálias da Virgem, da representação franciscana. Eu falei virgem, desculpa, eu falei errado. Então, ele não usa sandália como os demais, justamente porque ele tem esse título de bispo. Aqui a gente tem uma representação dele mais jovem, né, com a tonsura, com o hábito franciscano, uma outra representação dele também mais jovem. E aqui nós temos as heráldicas eclesiásticas que fazem menção a São Boaventura, né, italianas, que fazem menção aí a esse bispo, esse chapéu vermelho aí, né, é uma representação dessa heráldica eclesiástica, que é como se fosse o símbolo. Aqui nós temos a mão de Cristo e a mão de São Francisco. Outras representações pictóricas de São Boaventura, né, que são semelhantes à representação da escultura de Cedro do Abaeté. Então, aqui a gente tem a presença, né, desse chapéu, como nessas representações vermelhos de bispo, esse poncho característico, né, fazendo alusão aqui a essa capa, e o livro, muito importante também. E o São Pascoal Bailão, então, a escultura que todos acharam, né, que era houve aí uma troca, né? Então, São Pascoal Bailão nasceu na cidade de Torre Hermosa, que era uma pequena cidade no Reino de Aragão. Ele era espanhol, né, o São Boaventura. Ele entrou para a ordem franciscana, sempre teve uma vida muito humilde, né, e faleceu em 1690. Ele foi canonizado, perdão, em 1690, e ele é considerado o padroeiro dos congressos eucarísticos, porque ele, quando jovem, ele teve muita relação de proximidade com a Eucaristia. Então, ele é o padroeiro das associações eucarísticas, e a festa dele é comemorada no dia 17 de maio. Ele usa essa veste marrom também da ordem franciscana, né? Traz os atributos, que é um livro, né? Para poder falar dessa regra da ordem, a disciplina, essa pena, né? E ele também foi um pastor de ovelhas. Tem um momento na vida dele que ele tem um êxtase enquanto pastoreava. Então, ele também usa sandálias, né? Então, ele tem essa pena e esse livro também, que é um atributo. Aqui nós temos uma representação do sepulcro dele, né? Aqui uma representação tridimensional. Como ele tinha também essa familiaridade com a Eucaristia, ele pode aparecer segurando o ostensório. Aqui uma outra representação do momento dele de êxtase. E é isso. Muito obrigada.